Família, sejam bem-vindos ao canal Radical TV. É sabido que, desde a última entrevista que tivemos aqui no canal, com a irmã Teté, nós estamos agora numa nova fase da Radical TV, onde o nosso objetivo é entrevistar personalidades do Evangelho a nível de Angola e vamos nos estender também a nível do continente africano. Quer dizer, vamos para alguns países da África entrevistar algumas personalidades do Evangelho. São pessoas que nós acompanhamos o trabalho, admiramos e são pessoas sérias. No entanto, nesta senda das entrevistas de personalidades evangélicas que impactam Angola, que nós acompanhamos nos bastidores, não tem lá uma grande mídia. Viemos cá na província do Ambo, só para terem noção que o nosso trabalho é muito sério. Estamos cá na província do Ambo e vamos aqui entrevistar o apóstolo Dauvan. Apóstolo Dauvan, seja bem-vindo à Radical TV. Muito obrigado e que Deus abençoe, meu amado. Apóstolo Dauvan, para contextualizarmos, quem é de fato o apóstolo Dauvan? O apóstolo Dauvan é nada mais, nada menos do que a boca de Deus na terra. Digo a boca de Deus na terra porque, de acordo com o livro de Efésios, vai dizendo que antes que o mundo fosse criado, Deus, o Todo-Poderoso, ao seu bom prazer, já havia nos separado. Logo, eu existo, tu existes, nós existimos para cumprirmos um propósito de Deus na terra. E Deus, ao seu bom prazer, assim como muitos homens de Deus que nesse momento estão começando a acompanhar nosso trabalho agora, Deus, ao seu bom prazer, separou pessoas para serem a boca dele, a voz de Jeová nessa terra. Então, quem é o pastor Elemento Surpresa? Instrumento de Cristo Jesus, o Deus dos verdadeiros profetas, Criador dos céus e da terra. A boca de Deus na terra. Na terra. Isso é uma afirmação muito forte, apóstolo. Com certeza. Mas não sou o único. Não sou o único sendo a boca de Deus na terra, porque nós temos milhares e milhares de pessoas que Deus também separou, e uns estão na América, uns estão na Europa e em todas as partes da terra. Pessoas que Deus tem usado como seu instrumento na terra, como sua voz, como sua boca na terra. E eu faço parte dessa comitiva, para a glória de Jeová. Quais são os requisitos para que eu possa me tornar, ou a pessoa que está nos acompanhando agora, possa se tornar uma boca de Deus nesta terra? Tudo começa por uma seleção feita pelo próprio Deus antes da existência da terra. Porque para existir um desejo em meu coração de ser a boca de Deus na terra, é porque esse desejo não veio do nada. Alguém está por trás desse desejo, deste sonho, desta vontade em ser a boca de Deus na terra. E quem está por trás disso é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Antes que a gente fosse criado, formado, Deus já havia elaborado um projeto, um plano. Então, dizer que o único requisito é ter da parte de Deus esse chamado. O apóstolo está a dizer que o único requisito para se tornar a boca de Deus na terra é ter o chamado. O chamado, sim. Mas eu por si só não posso ir à faculdade e fazer o curso de teologia e depois me tornar apóstolo, me tornar a boca de Deus na terra? Não, não. Por si só não. Por si só não, por quê? Olha, por exemplo, para os céus e para a terra e veja para tudo quanto existe ao nosso redor. Por trás da existência de tudo, tem um cérebro. Então, se existir um desejo em teu coração, meu irmão, de ser a boca de Deus na terra, é porque por trás desse desejo tem alguém. E esse desejo não surge do nada. Quer ser a boca de Deus na terra é porque por trás desse desejo o próprio Deus é que está como cabeça original. Ninguém tem desejo de servir a Deus se o próprio Deus não colocar esse desejo dentro dele. Resumindo, Deus é a gênese de tudo. Até mesmo do nosso desejo e a vontade de ser a boca dele na terra. É como ele disse para Jeremias, antes que tu existisse, eu já havia o separado, eu já havia o escolhido. Então, Deus, ao seu bom prazer, ele me escolheu. E como pode escolher qualquer uma pessoa que nesse exato momento está nos acompanhando.
Se alguém está do outro lado nos acompanhando e tem esse desejo, então esse desejo não surgiu do nada. Tem um Deus por trás disso. Tem um Deus por trás disso. E esse Deus é Cristo. Hoje é Jeová. Apóstolo Dalvan, eu estou aqui diante de ti e consigo observar aqui, em loco, estou aqui a constatar em loco, que o apóstolo Dalvan está com uma túnica rara, que eu nunca tinha visto. Sim. Uma túnica rara, e também está aqui com um cajado. Sim. O que simboliza? Eu não entendo nada sobre túnica nem sobre cajado. E também penso que as pessoas que estão do outro lado a acompanhar aqui essa entrevista, esta conversa com o apóstolo Elemento Surpresa, também tem essa curiosidade. Sim. Qual é o significado desta túnica e também qual é o significado do cajado? E por que usa a túnica e o cajado? É uma história muito longa. Olhando propriamente para a existência do cajado, é uma história muito longa. Vamos viajar para o ano de 2006. 2006 não, vamos recuar um pouco mais. 2004. Em 2004, eu faço uma viagem para o Zaire. E nessa viagem, eu fiquei no Zaire de 2004 para 2005, 2005 para 2006. E no final, logo no princípio, ao meio do ano de 2006, eu fui submetido a uma guerra espiritual, a uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual perdurou aproximadamente um período de 4 a 5 meses de luta, onde eu não poderia dormir. Eu fiquei 4 meses, a caminho de 5 meses, acordado. Eu tive noites, eu tive dias em claro, não poderia nem mesmo fechar um pouco os olhos, porque os demônios projetavam-se no espelho do quarto onde muitas vezes eu queria dormir. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu lembro que uma vez, na altura, eu estava desviado de Cristo Jesus e era mestre de artes marciais, de jiu-jitsu e capoeira, isso na província do Zaire. Acontece que todo o final do ano, isso é de 2004 para 2005, eu e um irmão meu que vive no Zaire agora, que é o Cessor, eu lembro que a gente acertou assim: no fim deste ano a gente vai voltar para Cristo. Isso de 2004 para 2005. Vamos para Luanda, quando regressarmos de viagem, vamos nos voltar para Cristo. E nós fomos para Luanda, quando retornamos para o Zaire, ninguém se converteu, ninguém retornou aos braços de Cristo Jesus. 2005, o ano todo, no final de 2005 para 2006, nós fazemos a mesma promessa. Vamos para Luanda agora, quando retornarmos, vamos nos voltar para Cristo, porque o ano passado nós prometemos e não cumprimos. Acontece que em 2005, nós voltamos de viagem e não cumprimos. No princípio de 2006, próximo do mês de abril, meu irmão, enquanto nós caminhávamos para darmos o treino de jiu-jitsu, meu irmão disse assim: mano, tu já reparaste que nós fizemos 2 promessas, o ano antepassado, o ano passado, e nós não cumprimos? Nós prometemos retornarmos para Cristo agora. Imagina que se a gente morre agora. Se morrermos agora, para onde vai a tua alma e para onde vai a minha alma? Era como se a escama que tivesse nos meus olhos caísse no momento. E eu falei para ele assim: bem verdade, meu irmão. Em vez de nós irmos para o treino, vamos parar. Vamos voltar para casa, vamos nos preparar e vamos para a igreja. Então foi assim que nós cortamos aquela saída, fomos para casa, nos preparamos e fomos para a igreja. E se tem alguma coisa que eu, quando começo a dar iniciativa, eu mergulho naquilo. Então, a partir daquele dia, eu deixei para trás tudo o que estava fazendo fora da presença do Senhor Jesus Cristo e fui me focando. Esse tudo é o que especificamente? Largar vícios. Por exemplo, eu era viciado em viagens. Sou viciado até hoje. Eu amo viajar. Esse é o meu vício número 1, viajar. Mas o outro vício qual era? Era mulherada. Por conta do trabalho que eu fazia, era mestre de artes marciais. E a pessoa que levou pela primeira vez, particularmente a arte de capoeira, para usar propriamente no sonho, fui eu em 2004. Em pouco tempo me tornei conhecido. Então agora imagina, Rela, quantas pessoas, particularmente mulheres,
Quantos não gostariam de estar a namorar com um mestre de artes marciais que era famoso e conhecido por aquela província? Então foi exatamente, ainda assim, né, quero aqui dizer que apesar desses vícios que foram surgindo, eu comecei a namorar tarde por conta de ser expulso da igreja que eu fazia parte no passado. Eu comecei a namorar Como eu percebi da aproximadamente... tua expulsão. Yeah. E na altura eu também era obreiro, fiquei triste. Yeah, mas eu Fiquei não triste, cometi, yeah. meu irmão. Diante desse Deus poderoso, eu não cometi. Yeah. O que nós queríamos é o quê? A igreja, na altura, a pregação era voltada sobre prosperidade. Yeah. E eu não tinha na minha frente alguém que chegou diante a mim e falou assim, olha, o evangelho verdadeiro é esse. Não tive nenhum ser humano para mostrar isso para mim. Agora, desde o primeiro dia em que a minha mãe havia me convidado para assistir o primeiro culto na mesma igreja, eu ouvi a pregação do pastor que esteve naquele lugar, naquela noite, um pastor jovem, e quando esse pastor prega, ele fala a respeito de Salomão. E a mensagem chamou a minha atenção, na altura estava com 15 anos de idade. Logo pensei, Salomão era menino e o pedido que ele fez foi sabedoria para conduzir o povo de Deus, então é isso que eu quero. A partir daí, eu quando fui assistindo os cultos nesse lugar, e a pregação era prosperidade, conquista de terreno, conquista de emprego, etc. Nada disso mexia com a minha alma. Tem que ser vencedor. Tem que ser vencedor. E isso não mexia comigo. Não pode ser derrotado. Tem que ser cabeça ou não cauda. Não cauda. Mas essas pregações não me chamavam a atenção. E era um menino que não conhecia nada das escrituras. Eu estava a vir agora. A partir dali eu comecei fazendo um tipo de oração ao Senhor Jesus. Eu fui dizendo para Cristo, Senhor, por favor, eu quero unicamente na minha vida o Deus dos verdadeiros profetas. Eu não quero ser falso profeta. O Senhor sabe, de Bíblia Sagrada, de Evangelho, eu não conheço nada, eu não sei orar. Mas um pedido eu lhe faço, me torna teu instrumento na terra. E para ser sincero, Manrela, estamos a falar dos meus 15 anos, 1990 e alguma coisa, até agora, esse ano presente, a minha oração até agora é essa. Acredita que tem vezes que eu estou caminhando pela rua, na minha cabeça eu posso subir no táxi, eu posso estar em casa, no cadeirão, dentro da sala, em todo lugar, 24 sobre 24. A maior parte das minhas orações tem sido assim na minha mente, muitas das vezes por palavras a Deus. Eu digo assim, eu prefiro morrer queimado do que ser falso profeta. Tem vezes eu falo para Deus assim, entre ser falso profeta e morrer queimado, eu escolho morrer queimado. Nem que for para me colocar em pneus, acender, eu prefiro morrer queimado. Então, voltando propriamente para aquilo que estava a explicar, né, para responder à pergunta a respeito da existência do cajado, assim como a túnica. Então, em 2006, meu irmão faz essa pergunta e aquilo mexeu com a minha estrutura espiritual. Então, logo eu pensei assim, se nós morrermos agora, a gente vai para o inferno. Mas era Deus que naquele mesmo dia havia usado meu irmão para fazer aquela pergunta, porque eu não sabia que por trás de nós já existia uma senhora, no momento não sabia, eu me apercebo mais tarde, na medida que essa luta foi desenrolando, mais tarde me apercebo que por trás dessa pergunta que Deus trouxe através de meu irmão, era Deus me trazendo o livramento por conta de uma senhora com quem eu vivia no Zaire, que havia consultado uma feiticeira, que estava vivendo dentro de um cemitério e o objetivo principal dessa senhora era me matar. Sim. Apóstolo, elemento surpresa, não esqueça o que vais dizer. Sim. Família, vão me desculpar, quero aqui entender. Estamos aqui a entrevistar, precisamos entender ponto por ponto. É assim que nós funcionamos aqui na Radical TV. Dizeste que vivias com a senhora. Sim. Vivias na casa da senhora? Sim. Eu vivia no quintal da mesma senhora. A senhora era a proprietária da casa? A proprietária da casa toda. Então, neste quintal existia uma casa onde eu estava vivendo. Ok, agora pode prosseguir. Estava vivendo. E a senhora desse quintal, por conta de um problema que o filho estava tendo com uma pessoa da minha família, ela entendeu que eu era a pessoa que estava causando aquele conflito entre o filho dela e essa pessoa. Então ela aponta para mim como sendo o culpado daquela briga. Ela faz o quê? Ela consulta uma feiticeira que vivia dentro do cemitério em um lugar chamado Povo, lá no Soio. E esta senhora pediu um porco
porco ou cabrito, uma das duas coisas, entre porco ou cabrito. Então fez um pedido de um desses animais. Lá fizeram rituais dentro de uma sepultura, não sei o que. Tudo isso é revelado já tempo mais tarde, por conta das orações, o jejum que a gente foi fazendo. Mas eu não entendia nada no início. Eu lembro que no primeiro dia, nós vamos para a igreja, voltamos para casa. No segundo dia, ou no terceiro dia, juntamente com meu irmão e mais alguém, nós fomos para uma mata, de frente a um rio, onde nós estivemos em oração. Nesse lugar nós ficamos em oração, e teve alguém que disse assim, olha, nesse lugar onde vocês estão pisando, é um lugar proibido. Esse lugar, para vir para esse lugar, é necessário pedir a autorização do Soba. Eu não falei com Soba nenhum, porque, para ser sincero, para mim todo Soba é feiticeiro. E eu entendo que a terra é propriedade exclusíssima do Deus que fez os céus e a terra. E como filho, eu tenho o direito de colocar os meus pés em qualquer lugar que o meu coração deseja. Então veja, meu irmão, nós fomos para esse lugar e começamos a orar. De frente, na nossa frente, depois de uma hora de oração, estava uma pequena jangada, estava um homem por cima dessa jangada, e o homem fazia sinais da jangada para nós. Via uma força daquela jangada contra nós, né? Um vento forte, que passava ou quase que dividia, porque deixava rastro por cima do rio, vinha contra nós, mais a 2 metros perdia a força, não conseguia chegar até nós. O jovem que estava conosco naquele momento, ele disse assim, olha mestre, sabia que nesse embondeiro aqui ninguém pode se aproximar, porque quando se aproxima desse embondeiro algumas coisas acontecem, é o que tem dito aqui nesse povo. E eu, como sempre fui cabeça no ar, eu disse, agora se eu vou me aproximar eu vou mexer. Cheguei próximo do embondeiro, proferi algumas palavras, peguei no bidão que eu tinha, enchi com água do rio e fomos para casa. Quando nós chegamos a casa, eu pego nesse bidão e eu entrego no meu irmão, noite já. Eu disse para ela assim, hoje eu não vou passar a noite aqui, eu vou passar a noite na igreja. Então eu vou para a igreja, deixo meu irmão. Mas eu falei para ele, se porventura durante a noite acontecer alguma coisa, pega nessa água como está consagrada e espirge sobre a casa, unge a casa. Ele concordou. Na manhã do dia seguinte, quando chego em casa, meu irmão falou para mim assim, mano, essa noite teve aqui de frente à janela da sala um mocho. Para quem não conhece, mocho se parece com coruja. Então teve ali um mocho ou uma coruja, quem sabe, né? Porque são muito semelhantes. Então ele disse, mas ele falou que teve ali um mocho e chorava de frente à janela da sala. Eu disse, hoje eu não vou dormir na igreja, hoje eu vou dormir aqui. Então era mais ou menos assim. Aqui estava a janela, aqui tinha o cadeirão e aqui estava a porta de entrada, quem vem para a rua, para a sala. Bem aqui na frente tinha a porta que dava para o quarto e a porta do WC. Eu deito aqui no cadeirão, aqui estava o televisor. Eu deitado, levanto, dobro o joelho, oro e volto a fechar os olhos. Na altura estava a apresentar um dos programas da madrugada da Igreja Universal. Então estava o televisor ligado. Assim que eu fecho os olhos, não demora. Da janela, eu sinto que lançaram para mim como se fosse um saco. E este saco trazia consigo, eu não sei se são agulhas, porque eu senti a picada daquilo. Então me jogam dessa direção aqui nessas costelas. E aquilo penetra dentro do meu corpo. E quando eu grito, o primeiro nome que eu chamo foi o nome de Cristo. Jesus! Mas a minha voz não sai assim. A minha voz saiu como se tivesse possesso por legiões. É aquela voz grossa, Jesus! Mas aquela voz feia, gosmenta. Eu me levanto, tonto, eu vi a casa girando, corro para o canto da sala, entre as duas paredes, seguro na parede e começo a orar. Na medida que eu fui orando, a minha voz começou a voltar ao normal. Lembrei de um sal, porque era habitual na igreja que a gente frequentava nos darem sempre sal consagrado. Até entendermos hoje diferente, né, deste sal, azeite, etc. Que daqui a bocado acredito que a gente vai tocar em alguns azeites que muitos têm recebido aí para distribuir ao povo. Então eu me levanto. Depois de pegar na parede e buscar a Cristo, eu começo a voltar ao normal. Lembrei do sal consagrado que havia guardado na rack, na gaveta. Eu tiro juntamente com meu irmão e ungimos, e aspergimos ou espalhamos sobre a casa em oração. Naquele dia eu saio até fora do quintal para ver se encontrasse a pessoa na janela. E não a encontrei. Aí começou o meu tormento. Onde é que a mesma feiticeira havia se escondido?
na casa de banho que estava dentro da casa. Na casa de banho eu já não entrei. O tempo passa, agora começo a sentir. Lembrei aqui de uma noite, por conta dessas lutas espirituais, porque as guerras foram agora cada vez mais se tornando pesadas, né, se intensificando. E eu não sabia o que é batalha espiritual, porque na igreja que eu frequentava, ninguém me ensinou sobre batalha espiritual, como se defender, o que é aquilo, eu não sabia. Então, depois de alguns dias, quando as coisas apertaram, eu me vi em obrigação de dormir mesmo na igreja. Uma vez eu vou para a igreja e a luz foi. Eu tinha medo do escuro por conta disso. E estava a dormir assim. Estava o altar, de frente ao altar estava eu, estava o pastor, um baixinho, que eu olhava no pastor e para mim era o corajoso daquela igreja. Então eu me sentia protegido, dormindo, passando a noite próximo dele. Mas naquela noite a barriga começou a doer, meu irmão. Eu disse, meu Deus, não estava a dormir. Eu abro os olhos, naquela escuridão, vi que diante dos nossos pés estava uma mulher, uma sombra negra, alta, tudo de preto. E eu com dor de barriga, toquei no pastor para me acompanhar. O pastor disse, meu irmão, não tenha medo, a igreja já é aqui, a WC aqui. E onde estava o WC? Não estava dentro da igreja. Fora da igreja. Estava fora da igreja, ligado ao Rio Zaire. Você sai da porta, sai da igreja, do espaço da igreja para o quintal, o portão não tem portão, a porta não tem portão, dá logo para a rua, tudo escuro. Eu sou obrigado a ir lá para fora para usar o WC. E eu fui obrigado. Eu me levanto, passo ao lado daquele ser de negro, eu saio pela porta do quintal e entro no WC. Quando eu sento na sanita, eu só sei, tem aquele espaço entre o chão e a porta. Só sei que uma sombra, a mesma sombra, entra bem na minha frente e começa a tomar posição no meu corpo. E naquele momento eu falei para Cristo assim, Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, aonde o Senhor está? Eu saio daí da casa de banho e vou agora para a igreja, próximo do pastor, me deito próximo dele. E eu, quando deitei, eu falava assim na minha mente, eu falava na minha mente, por que esse homem que está aqui, se é o pastor corajoso, por que esse homem que está aqui não consegue perceber que agora a pessoa que está dormindo ao lado dele está endemoniada? Aquilo feriu, aquilo doeu, mas não desisti de procurar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. No dia seguinte eu não quis mais dormir na igreja, porque eu entendi, uma igreja onde até demônio feiticeiro entra e tem essa liberdade, então não adianta ficar nesse lugar. Por que tu vai chorar? Por que tu vai lacrimejar? Porque foi muito pesado o que eu vivi, sabe? Para ser sincero, havia pensado que Deus me tinha abandonado. E eu não desejo ninguém viver o que eu vivi nesse passado, porque foi pesado, foi pesado. E não foi um dia, eu sofri um período de 4 a 5 meses sendo atacado, afligido pelos demônios e por Satanás. Então no dia seguinte, já não tinha mais prazer de ir para a escola. Eu desisto das aulas e começo agora a dormir na casa, no quarto de um colega meu e era também aluno de artes marciais, chamado BP. Naquele dia, naquela noite, quando estava dormindo naquele quarto, na primeira noite, eu senti mãos saindo da terra. E essas mãos que saíam da terra me pegavam aqui no centro da barriga e me sugavam para bem debaixo da terra. E mais uma vez eu clamava por Cristo Jesus. Relatório, veja, tem vezes que eu caminhava pela rua durante o dia, eu sentia me aspergirem água. Eu olhava para mim, não tinha água, não tinha gotas de água, mas eu sentia as gotas de água tomando meu corpo. Eu fiquei tão endemoniado que o meu cabelo se movia, as minhas pestanas se moviam, aqui as minhas sobrancelhas se moviam. Então eu estava sofrendo e todos os dias eu pegava no meu celular, mandava mensagem para minha mãe, mãe, por favor, interceda por mim, interceda por mim. Ela viu que era constante, o mesmo tipo de pedido, então ela fez o quê? Ela ligou para mim e perguntou, filho, está tudo bem? Eu disse, mãe, para ser sincero, não está.
teu filho está morrendo. Eu era grande na altura. Por conta das artes marciais que eu praticava, comecei a ficar pequeno. Começou a definhar. Comecei a definhar. Eu fui pedindo a pessoas para poderem orar por mim. Eu ligava para pessoas de lugares diferentes, províncias diferentes, para orarem por mim. E quando eu pego o voo para retornar já para Luanda, porque já não estava a aguentar estar lá, eu ouvi dentro do voo, né? Eu lembro que eu estava na janela, olhando assim para fora, né, do voo, quando ouvi uma voz que falou para mim assim, bem audível: é aqui aonde você nasceu e é aqui onde você vai morrer. Nós descemos e eu procurei minha mãe. Eu expliquei o que estava acontecendo. Não, no aeroporto minha mãe não me reconheceu. Ela viu de longe, ela ficou assim: esse cara que está vindo ali se parece com meu filho, mas ela não reconheceu. Quando estava a 2, 3 passos dela, é que minha mãe começou a lacrimejar, me abraçou e nós começamos a chorar no aeroporto. E qual foi o motivo que fez com que ela não te reconhecesse? Porque eu emagreci muito. Havias perdido muito peso. Eu emagreci tanto que, mesmo depois os vizinhos em Luanda, que me conheciam como mestre, eu lembro que teve um que me encontrou em casa sentado, na cadeira, eu estava em oração falando com Cristo em lágrimas. Ele passou por mim, entrou na sala e perguntou na mãe. Disse para minha mãe o seguinte: o jovem que está aí fora chorando, quem é? Ele se parece muito com teu filho que está de viagem, o mestre de artes marciais. E a minha mãe falou para ele: esse não é outra pessoa, esse é mesmo ele. E aquilo, mais uma vez, feriu meu coração. E eu chorava diante de Cristo Jesus. Então veja, foram 4 meses aonde os demônios se projetavam dentro de casa, dia, noite, madrugadas. Eram mãos que saíam da parede, eram demônios se projetando no espelho. Eu fazia uma refeição diária. Eu começava a orar, por exemplo, das 4, 5 da manhã, orava até 18 horas sem parar. E se parasse 18 horas é porque eu sabia que tinha que fechar o jejum naquele momento. Aí me alimentava e abria em seguida mais um jejum. Esse jejum eu abria até 18 horas do dia seguinte. E muitas vezes, a madrugada toda sem dormir. Há tempo conversava com um psicólogo. O psicólogo falou para mim assim: pastor, elemento surpresa, sabia que tu és fruto de um milagre? Eu disse: não, por quê? Ele disse: eu sou psicólogo e quero lhe dizer que quando uma pessoa fica só 7 dias, uma semana sem dormir, já fica com distúrbio. Com demência. Com demência. E olhando assim para o pastor, 4 meses, 5 meses sem dormir, isso é um milagre. Isso é porque Deus é contigo. Agora, eu vou resumir aqui essa batalha espiritual que eu enfrentei. Quando faltava já alguns dias para Cristo me conceder a vitória nessa luta, eu estava sentado. Luanda temos aqueles tanques feitos de cimento que tem aquelas riscas aí. Eu estava dentro do tanque sentado. E em minha casa na altura vivia um rapaz chamado Manuel. Quem levou para casa foi o meu irmão, o pastor Gildo. Então o mesmo Manuel chegou para mim e falou assim: mano, eu estou vendo o teu sofrimento. Por favor, eu conheço o mais velho, meu avô, na Lunda. Ele pode te ajudar porque é muito sofrimento. E eu falei para ele assim: Manuel, olha para o céu. E ele olhou para o céu. Eu disse: você vê esse céu? Além dessas nuvens, existe um Deus que a minha mãe me apresentou. Além das nuvens, existe um Deus que a minha mãe me apresentou. Eu não preciso consultar casas de curandeiros, de feiticeiros, de adivinhos, porque o mesmo Deus que fez os céus e a terra é o mesmo Deus que vai me dar esse livramento. Escreva o dia de hoje: dentro de alguns dias eu vou cantar com alegria a minha vitória. E foi assim que, acho que foi 3 dias depois, eu, Emanuel, meu irmão, juntamente com um cara chamado Roberval, que vivia do outro lado do Camama, onde agora está aí o Cinci, né? Tem a polícia do Camama, tem aí o Cinci, ou anteriormente Sinfo. Naquela rua e nesse bairro
existiam na altura poucas casas, estamos a falar de 2006, tinha poucas casas. O Since não estava ali, aí só tinha apenas um cerco de arame farrapado. Então nós saímos de casa e nós fomos para a casa do Roberval, passar a noite em oração. E nós começamos a orar a madrugada toda, até as 3 da madrugada. E pela primeira vez, eu consegui dormir naquele dia. Depois de 4 meses. 4 a 5 meses de luta. Sem dormir. Sem dormir, só orando e jejuando. Sendo atormentado por demônios. Por demônios. Tanto, ok, lembrei agora. Isso não pode passar assim. Uma vez estava sentado eu, na sala, sentado à cadeira, assim, à mesa, e eu peguei uma esferográfica vermelha e uma folha, e na mesa eu comecei a escrever carta para o Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. Então nessa carta eu fui fazendo pergunta a Cristo por que fui criado e por que existo. Então eu dizia para ele, enquanto escrevia, se o Senhor tem um propósito na minha vida e eu não vou morrer agora, por favor, eu quero um sinal da tua parte aqui, dentro desta sala. Só sei que eu ouvi minha irmã que estava sentada no cadeirão à minha direita. Só sei que eu ouvi uma voz baixinha enquanto eu escrevia essa carta. Minha irmã falou assim para minha mãe: mãe, veja na cabeça do mano, é uma estrela grande brilhando. E eu ouvi aquilo. Eu falei: uau, Cristo está atendendo a minha oração. Cristo está mostrando que Ele me criou com um propósito. Eu existo para servir aquele que fez os céus e a terra. Ela toca na minha mãe, toca na minha mãe vira e não vê nada. Então fala para ela assim: vocês também ultimamente estão a ver muito, estão a ver o que não devia. Então, para ser sincero, meu irmão, aquilo alegrou meu coração. Depois de falar com o Manela agora, dando sequência, naquela noite, nós oramos até as 3. Oramos até as 3 e fomos para o quarto. E pela primeira vez eu vou conseguir adormecer. Eu fecho os meus olhos. Minutos depois, eu vejo que o teto do quarto sumiu. E começo a enxergar este céu. Este céu começou a se abrir. Foi se separando um do outro. E começou a aparecer o segundo céu. Aquele céu é tão lindo, mas tão lindo, que este céu aqui não se compara, nem chega próximo. Mas eu fiz promessa ao Senhor Jesus durante essa luta. Eu fiz várias promessas ao Senhor Jesus Cristo. Eu falei para Cristo assim: se o Senhor me tirar vivo dessa luta, eu vou pregar o que ninguém mais prega. Todas as verdades do teu coração, Senhor Salvador Jesus, se o Senhor me tirar vivo, eu vou pregar. Eu não serei um pregador como os outros pregadores. Eu serei a quem o Senhor Jesus Cristo quer que eu seja aqui na terra. E essa oração eu fui fazendo de forma repetitiva e fazendo aliança com Cristo Jesus. Nem que eu tenha que morrer. Essa é a aliança que eu firmo. E Cristo Jesus honrou com o lado dele. Agora cabe a mim honrar também com as minhas promessas. Então naquele dia eu vejo o céu, e quando eu enxergava aquele céu, eu vi algumas letras se formando, em forma de nuvem. Eu vi as nuvens no segundo céu e começou a escrever. Eu fui soletrando, nós estamos felizes. O que me chamou a atenção é que a palavra, no início, estava no plural, e ele termina no singular. Nós estamos felizes. Então me questionei, por que nós estamos felizes? Será que não seria felizes? No momento não entendi. Mais tarde que eu entendi por que Cristo Jesus ele escreveu nós estamos felizes. Agora por quê? Porque o Pai, o Filho e a pessoa do Senhor Espírito Santo, eles são 3 em 1. Então Deus é plural, mas também é singular. Ele tem poder para isso. Naquele momento, enquanto enxergava essa escrita, eu ouvi um púlpito em cima das letras. E no púlpito estava um ser angelical. Eu nunca tinha visto um anjo, foi a minha primeira vez que eu enxerguei. E quando quando lia e via aquele púlpito, próximo desse anjo tinha um segundo anjo. E quando tentei olhar assim para os olhos deles,
tudo fechou, tudo se apagou. Eu levantei feliz, eu disse, a minha vitória chegou! Foi o dia mais feliz da minha vida. Nós saímos e fomos agora, naquela manhã nós fomos para o Morro dos Veados. Infelizmente o Morro dos Veados agora já não existe como tal, como no passado, porque tem lá acredito que está lá uma empresa explorando aquilo, não sei o que está fazendo com aquilo, mas o Morro dos Veados não é mais aquilo que foi antes. E quem está a ver esse vídeo e está-se a falar que é cristão, há 15 anos atrás, 26 anos, 15 anos até não, é muito recente, há 26 anos atrás, 20, 25 anos, acredito que o cristão do meu tempo, de 1900 e 2000, também já esteve lá. Nós ao subirmos o monte, Deus abre a nossa visão, não era só a minha. O pessoal que estava comigo, era aproximadamente 7 pessoas ou 6. Quando nós fomos subindo o monte, aparece um cajado bem por cima do monte. E uma voz que diz para fazer o cajado como aquele que nós estávamos enxergando. A primeira pessoa que vê foi a Linda, depois foi o meu irmão que ali estava também, Manuel, porque ele também tem visão. Estava a Joelma comigo nesse dia, estava o Roberval, estava eu, tinha mais um rapaz. Então, quando eu olho, eu também vejo. Nós subimos o monte e quando chegamos no monte, eu não vou fazer menção aqui, né? Não vou... Será que devo falar? Ok. Por causa da ingenuidade que eu tive no passado, eu vou trazer isso aqui, né? Porque eu não sabia muito sobre evangelho e os pastores que nós tínhamos era só prosperidade acima de prosperidade. Fomos batizados e treinados nisso. Ser de Deus era ter dinheiro. Era ter dinheiro, mas o meu coração já rejeitava isso. Não importa de onde veio o dinheiro, o importante é ter O dinheiro. importante é ter dinheiro. És de Deus. Sim, e se tiver o povo e a maior parte do povo for comerciante ou empresário, você assim é o pastor que vinga. O pastor que tem direito a um carro, uma casa, etc, etc. Mas durante esse período de luta, eu várias vezes, inclusive diante de Deus, amaldiçoei até o 8 de abril de 1983. Eu dizia para Cristo Jesus, maldito seja o dia em que minha mãe me concebeu e o dia em que fui gerado. Amaldiçoados, assim como Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, eu amaldiçoo o dia que eu nasci, que seja riscado, apagado do calendário e de toda e qualquer alguma história da terra. E eu amaldiçoava, meu irmão, por conta dessa batalha. Então veja, quando subimos o monte, nós vimos aquele cajado. Eu levei comigo, porque naquela noite eu passei com a Bíblia aberta e uma lâmina nova por cima da Bíblia. Eu dormi e eu falei para Cristo Jesus assim, eu estou colocando essa lâmina por cima dessa Bíblia aqui, Senhor Salvador Jesus Cristo, Nazareno, Deus dos verdadeiros profetas, para eu firmar contigo uma aliança amanhã no monte. E quando, no monte já, lembrando dessa aliança, porque fui decidido, disposto para fazer essa aliança, eu pego, lembrando que Cristo Jesus derramou sangue por nós na cruz do Calvário, eu pego naquela lâmina, levantei as minhas mãos de direita para o céu, repito, né, para o pessoal que está aí nos acompanhando, repito, de evangelho não sabia muito. Então, na inocência, eu acabei fazendo essa aliança com Cristo Jesus. Eu falei para Cristo assim, na terra existem milhares e milhares de pessoas que firmam um pacto de sangue com o diabo. Senhor Jesus, hoje eu me declaro inimigo de Satã, inimigo dos demônios, inimigo de toda e qualquer alguma prática de feitiçaria. Assim como o Senhor derramou sangue na cruz do Calvário, eu firmo contigo nesse monte, nessa manhã, um pacto de sangue. Senhor Jesus, eu sei que sangue significa vida. A partir de agora, minha vida, meu passado, meu presente e meu futuro, a ti pertencem. E em todo lugar que eu colocar a planta dos meus pés, não permita que eu morra enquanto não cumprir o teu propósito na terra. Eu peguei naquela lâmina e eu me risquei aqui, fiz uma abertura nas minhas mãos, o sangue escorreu, levantei para o alto e eu disse, Senhor Salvador Jesus, eu lhe dou o meu sangue, eu lhe entrego a minha vida. E assim firmei com Cristo Jesus o pacto de sangue naquele dia. E eu sei que ele recebeu. Alguém pode dizer,
Não, Deus não pegou, não. Você não é Deus. Ele sabe. Cristo é Cristo. E Ele sabe se recebeu ou não. E na minha fé, Cristo Jesus recebeu. Se Cristo não recebesse, relatório, eu não estaria aqui, acredito, falando contigo, porque depois dessa luta, ainda foram outras situações que eu enfrentei, né? Daqui a bocado, se a depender da vossa entrevista, do vosso espaço, do vosso tempo, porque tempos depois eu começo a viver uma experiência de treinamento por Cristo Jesus, o Nazareno, para com a minha vida, e também não sabia que estava sendo treinado. Então veja, quando eu levanto as mãos e eu oro, assim que baixo as minhas mãos, eu dobro o meu joelho e começo a lacrimejar. Enquanto eu orava, as minhas lágrimas tocavam o chão, eu não vi. Se aproxima de mim a Linda e ela fala para mim assim, Dalvan, já faz uns minutos, já faz um tempinho que eu estou aqui reparando, enquanto você está orando e as lágrimas caindo do teu rosto, eu vejo as lágrimas tocando o chão, mas o incrível é que o chão não está molhado. Eu agora fiquei olhando para o chão, estava a reparar o que realmente estava ali. E estava seco o chão. Quando saímos do monte no dia seguinte, consultamos um homem, um carpinteiro, só falamos para ele, nós precisamos de um cajado. E desenhamos o cajado. 2, 3 dias depois, quando fomos buscar, o cajado que nós vimos era taxativamente como esse cajado. Isso foi em 2006. Estamos em 2024. Quantos anos se passaram? Algum matemático aí? Quantos anos se passaram? Se alguém está nos acompanhando, aí no comentário você pode escrever, né? Pode escrever. 2006. 2000... Também não vou contar no dedo, em frente das câmeras, é complicado. De 2006 até 2024, então esse cajado tem mais de 15 anos. 18 anos. Esse cajado tem agora 18 anos. 18 anos. 18 anos. Em todo lugar que eu vou, eu levo esse cajado, eu preservo. Não estou dizendo que qualquer lugar que eu sou convidado para pregar, aí pego no cajado e levo. Não. Existem momentos específicos onde esse cajado é levado. Ok. Antes que me pergunte o nome Elemento Surpresa, como surgiu, então vou adiantar aqui, porque foi nesse dia. Porque eu quis perguntar também. Nesse dia do cajado e essa aliança que fiz com Cristo, enquanto estava de joelho observando o chão, né? Observando o chão que não molhava, eu ouço a voz de Cristo Jesus, uma voz audível que falou para mim assim, tu és o meu elemento surpresa. Então daí surge o nome elemento surpresa, ou esse apelido, elemento surpresa. Olhando agora para a túnica, porque já respondeu o cajado, olhando para a túnica, eu desde menino, eu fui amando, e até agora eu amo a forma de como o povo judeu, o povo muçulmano se veste. Eu uso essa túnica, ou então fiz essa túnica, não com o propósito de mostrar para o mundo, não. Eu tenho um chamado por Cristo, sou um profeta por conta disso, então eu quero ter uma túnica, porque tem muitos homens pensando, pelo fato de ter um chamado, agora a barba tem que ficar até ao umbigo. Eu não entendo assim. Eu posso ser homem de Deus, boca de Deus na terra, mas com uma barba organizada, não uma barba desorganizada. E também os dentes limpos, né? Há uns também que já a barba grande, não escovam mais os dentes, fica aquela massa gosmenta, aquela massa amarela. Então eu não entendo assim. Agora, a minha túnica, ela existe porque eu amo a forma de como o povo judeu, como o povo israelita, como o povo árabe se apresenta. É só por conta disso. Não porque o patriarca Abraão ou então Jeremias, Ezequiel, etc., vestiram assim. Sim, não propriamente por conta dos profetas, mas sim porque no seu todo, né? O povo no seu todo, o povo em geral, se apresenta assim. E eu amo. Gosto de usar calça, tênis, mas eu tenho dito, eu vou mudar o meu guarda-fato para indumentárias do gênero. Eu gosto desse tipo de vestes. Então espero que tenha respondido a pergunta que me foi apresentada alguns minutos atrás. Nesta fase do teu ministério, já com esta vasta experiência que tens no Evangelho e no seu chamado, alguma vez deparou-se com bruxos, foi atacado, foi perseguido? Porque já sofreste perseguição durante 4 ou 5 meses, mas numa fase que eras neófito na fé. Eras miúdo na fé, estavas a começar,
e não entendias muito sobre o Evangelho. Agora, nós queremos saber, nesta fase adulta, já que tens uma certa maturidade espiritual e uma grande experiência, tens sofrido ataque, como é que tens sido, como é que tens conseguido se desdobrar diante desses ataques de feitiçaria? Porque nós, mediante a tua abordagem, conseguimos perceber claramente que tens uma grande repulsa contra os falsos profetas e também contra os bruxos. Marrela, essa luta entre cristianismo, mundo das trevas, hoje tornou-se o meu pão à mesa. Hoje é o meu dia a dia. Alguns anos atrás, eu não poderia dormir no escuro. Não poderia dormir no escuro porque eu sabia que eu sou de Deus, mas não sabia quem eu sou em Cristo Jesus, em Deus. E quem, na verdade, Deus estava me tornando com essas lutas todas, porque quando um homem é chamado para ser militar, né, para servir ao exército, para servir o seu país, o mesmo é submetido antes a uma preparação, a um treinamento. Nós chamamos isso de recruta, essa escola, né? Onde os militares, os homens, são treinados para defender os seus países. Recruta. E Cristo, quando chama alguém, ele chama e não despreparado envia. Não, ele não faz isso. Ele chama, ele prepara, depois ele envia. E olhando para aquilo que foi o meu treinamento, Cristo Jesus não usou um outro mecanismo para poder me treinar, para poder tirar de mim o medo que eu possuía contra os ataques de feitiçaria, de demônios, Satanás, etc., contra o ataque das trevas. O próprio Senhor Jesus permitiu mesmo que demônios e feiticeiros em massa se levantassem e tocassem em mim. É o que está escrito, né? Deus não permite nós sermos tentados ao ponto de não suportarmos aquela tentação. Então, quando Deus permite, Ele permite ao ponto de a gente superar ou suportar aquela tentação. Já fiz menção, e vou repetir, era uma pessoa que tinha medo do escuro. Hoje, eu digo, eu não tenho medo do escuro, como também não tenho medo de estar dentro de uma casa assombrada. E eu tenho dito às pessoas que têm casa assombrada, para quem está nos acompanhando, se tiver uma casa assombrada, por favor, comunica-nos aqui, vamos nessa casa assombrada, vamos orar. Eu gosto dessas lutas espirituais, porque para mim, cristão que é cristão, homem de Deus, meu irmão, foi chamado para isso. Em 2019, eu fui separado por Cristo Jesus para viajar os 4 cantos da nação angolana. Eu estava trabalhando na Banda TV, na altura, 2019, e é incrível que todas as vezes que eu colocasse o meu pé no trabalho, no serviço, eu passava mal. Eu sentia como se gelo, né, estivesse tomando meu corpo, um ar fresco de morte estivesse tomando meu corpo. Aquilo vinha dos pés para a cabeça. E sentia também picadas de agulha no corpo, sentia coisas que se moviam no meu corpo e mais. Eu quando falasse, e muitas das vezes deitado, eu sentia no meu rosto um segundo rosto que se movia. Eu sempre me questionei por que Cristo permitiu que eu sempre vivesse coisas estranhas na minha vida. Eu senti uma segunda corda vocal por cima da minha corda vocal. Talvez quem está nos acompanhando não vai entender. Calma aí, o apóstolo Elemento Surpresa explicou de uma guerra, depois veio o livramento, e como é que isso está acontecendo novamente? Eu quero dizer que durante esse intervalo de 2006 para 2019, durante esse intervalo, eu fui vivendo algumas situações também não boas, e que depois eu tive de novamente abandonar a cruz, deixar Cristo para trás, deixar o Evangelho e ainda assim voltei para o pecado. Tiveste uma queda espiritual. Tive uma queda espiritual. E quando é que recomeças? Eu recomeço em 2019 agora. Não, 2019 porque 2017 e 2018 já estava vivendo uma opressão terrível. E olha que o que começa a viver agora é 7 vezes mais ou 10 vezes mais que a primeira luta espiritual. Vamos contextualizar aqui o pessoal que nos acompanha. Conforme o apóstolo Elemento Surpresa está a dizer, teve um período que ele esteve firme com Cristo. Não, um período que ele era neófito na fé,
e começou a ser atormentado por espíritos. Depois, conseguiu vencer esta fase, conseguiu ultrapassar esta situação e ficou firme com Deus. Acontece que depois de um tempo, houve uma queda, aconteceu uma queda espiritual. Sim. E depois desta queda espiritual, começou novamente o tormento, Sim, mas pesadelos. eu posso explicar por que Sim. que houve essa queda. Exato. Eu não gosto de tocar, não gosto de tocar nisso porque foi uma cena triste, mas por conta de quem às vezes entende mal não vai talvez perceber. Eu me casei, depois de um tempo eu me casei. E quando eu me caso, eu estava feliz, pois o meu casamento minha esposa engravida. E como um pai apaixonado, né, que está guardando por um filho, assim era eu. Eu estava na expectativa, mais alguns meses, minha esposa estará com um filho nos braços. Só que numa madrugada nós fomos surpreendidos. Minha esposa começa a passar mal e ela acaba dando, né, fazendo aborto bem na minha frente. Nem no altar, na igreja, por qualquer lugar por onde passo, nunca toquei nesse ponto. Pela primeira vez eu estou aqui diante a essa câmera para poder falar o que aconteceu. Então minha esposa perde o nosso primogênito, ou quem seria o nosso primogênito. Aquilo doeu, nós choramos, superamos e não tinha ninguém em casa. Aquela noite era só nós os dois. Oramos, oramos, oramos e nada. Passa alguns meses, minha esposa engravida a segunda vez. O que aconteceu a primeira vez acontece pela segunda vez. Então, eu pensei assim, então não adianta mais. É nessa fase que muitos pastores depois, no AMBO, foram dizendo, o pastor Elemento Surpresa se desconverteu. Se desconverteu por quê? Porque agora nós vemos o pastor Elemento Surpresa, parece que agora está a andar com essa menina, está a andar com aquela mulher, está a andar com aquela mulher. Estava frustrado, meu irmão. Eu me questionava mais uma vez, cadê Cristo com quem eu fiz aliança lá atrás? Que está permitindo eu perder 2 filhos no casamento. Filho do casamento, então não tinha que perder. E nunca nenhum pastor que me viu desviado, nunca conseguiram ganhar coragem, chegar diante a mim e perguntar, pastora, ou apóstolo, por que houve um tempo em que o senhor abandonou o altar? Então foi por conta desse cenário triste que eu vivi. Quer dizer, a perda dos 2 bebês te impactou muito. Me impactou, a perca dessas crianças me impactaram. Mas ainda assim, mesmo depois de ter perdido o segundo, eu ainda tentei me segurar. Até viver uma outra decepção, que Deus tem essa pessoa agora em suas mãos, né? Pastor Davi, que era o líder do ministério Aleluia aqui no AMBO, Pastor Davi, ele conversou comigo, conversou com a minha esposa para nós trabalharmos com ele no ministério Aleluia. E ele sabia a forma radical de trazermos a mensagem de Cristo Jesus o Nazareno. Então veja, meu irmão, nessa altura o Pastor Davi nos convida e nos mente, dizendo que Luanda, assim como o líder da igreja na África do Sul, não sei se agora em qual país, estava na África do Sul na altura, ele dominava que na igreja existia um pastor novo, casado. Deus, como é Deus e não permite que os seus filhos sejam enganados durante muito tempo, 1 a 2 meses depois, houve uma conferência, uma atividade. Nos preparamos, fomos para essa atividade e sentamos lá na frente, na cadeira dos pastores. Agora o pastor Davi estava a transpirar. Como nos falar, como nos dizer assim, levanta, abandona esse lugar, porque ninguém aqui dos pastores que estão vindo de Luanda, da África do Sul, ninguém vos conhece. Nós lá sentados, pernas cruzadas, ele começou a transpirar, ia para um lado, ia para o outro, e depois perguntaram para ele, estamos vivendo no lugar dos pastores, tem um casal sentado, então explica ainda, quem são aqueles? Ah não, aquele é um pastor amigo que eu convidei, então diz ao pastor amigo que ele não pode sentar ali, porque esse lugar é dos pastores dessa igreja. Aí ele me chama em particular, meu irmão, não fica triste, mas é assim, não pode sentar nesse lugar, por conta disso e aquilo. Logo percebi que estava a mentir. Eu disse, pô, meu Deus, até o pastor está nos mentindo, mas assim. Peguei na minha esposa, na minha sogra, na minha sobrinha Márcia, naquele momento abandonamos aquela igreja e fomos embora. Então não tinha mais para onde ir. Aí comecei a andar do meu jeito. Agora, 2019, quando estava trabalhando já na Banda TV, como estava aqui fazendo menção, é quando Cristo Jesus, por conta
do chamado que ele tem na minha vida, Cristo agora estava ali me cobrando. Filho, vem, filho, vem. Eu ouvia a voz de Cristo, mas ignorava. E tem momento que Deus me levava a lembrar do passado, das guerras que eu havia enfrentado. Relatório, para ser sincero, eu uma vez estava trabalhando, Zizina Gurgel, se está a acompanhar esse vídeo, Zizina Gurgel, chegou para mim, uma senhora, assim, muito gentil e tal, doce. Ela chegou para mim, católica, disse: Dalvan, já faz um tempo que eu lhe tenho observado, teu lugar não é aqui. Eu não falei nada para a senhora. Tu estás num lugar que não te pertence, esse lugar não é para você. Deus tem um propósito na tua vida, saia desse lugar e vai embora antes que você não morra aqui. No dia seguinte, eu estava sentado no quintal, escrevendo algo numa folha, e estava um ator à minha esquerda, que perguntou para mim assim: chefe, está tudo bem? Eu disse: está. Não, chefe, eu vejo que o chefe não está bem. Eu disse: sim, eu não estou bem. Deus tem um propósito na tua vida, abandona esse lugar e vai atender o chamado de Cristo na tua vida. Aquilo mexeu comigo. Só existia uma única pessoa com quem eu partilhava as lutas espirituais que eu enfrentava. Ela chama-se Elsa e vive em Luanda agora. Ela é colega na Banda TV. E a Elsa olhava para mim e eu falava para a Elsa: Elsa, eu quando venho para cá eu sinto que estou morrendo. E ela falava para mim: Dalvan, se não está dando, vai para a tua casa. E incrível que quando eu punha os pés em casa, eu ficava bom. Voltava para o trabalho, passava mal. Punha os pés em casa, ficava bom. Aí perguntei agora para o Gildo: olha o que vai acontecer aqui. Pergunto para o Gildo. Não, eu ouvi o Gildo partilhando com alguém a respeito de um profeta, chamado profeta Metusalém. Profeta Metusalém e tal, ali falou do profeta Média e outro profeta. Meu irmão, como toda pessoa que está aflita, eu queria alguém para poder me ajudar também na minha aflição. Logo pensei: calma, vou fazer o seguinte, vou perguntar a ele como localizar o profeta Metusalém. Aí começou a minha desgraça. O diculo mesmo como tal começou aí. Falo com Gildo, ele me deu as diretrizes. Como é que o grande problema, a desgraça começa a partir do momento que você vai procurar um outro homem de Deus? De Deus? Um servo de Deus. É o que eu pensava. Faça-nos entender, de acordo com o testemunho que o meu irmão me apresentou a respeito desse profeta, para mim era homem de Deus. E se ele tiver acompanhado, ele conhece bem essa cara aqui, ele sabe quem é o pastor Elemento Surpresa, anteriormente para ele, filho. Então eu saio de casa, depois do meu irmão passar para mim as diretrizes, etc. Eu vou ao encontro desse homem. Na altura, era aí na Corimba, quem está saindo em Bondeiro, para ir para o Zamba 2, à direita era a casa desse profeta. E quem já lhe consultou sabe que estou falando a verdade, de frente à estrada. Eu desci, subi e entrei na casa do mesmo. Eu lhe encontrei. Eu não prestei atenção que a primeira pergunta que ele fez, depois da saudação, ele me perguntou qual era a igreja em que eu estava fazendo parte. E eu lhe expliquei que era na igreja do Quilamba e falei para ele até o nome do pastor. Meu irmão, eu fui lhe consultar por quê? Porque eu estava separado da minha esposa. E meu irmão falou para mim que ele tem ajudado muitos relacionamentos. E eu estava lutando para que minha esposa voltasse. Então fui ter com ele, para ele orar, para que minha esposa tivesse um coração flexível para voltar para casa. Porque eu sempre entendi que filho meu não pode crescer fora, tem que crescer em casa com os pais. Aí ele me atendeu, conversou comigo, eu deixei uma oferta de 10 mil kwanzas, entreguei, e eu pego o autocarro e me ponho para um âmbito de viagem. Eu, o pastor da igreja do Quilamba e a esposa dele, para virmos aqui no âmbito resolver esse quesito. Quando eu entro, há uma orientação que ele me deu até, ele disse assim: quando tiveres a descer do autocarro, profere essas palavras. E vou falar as palavras que ele falou para mim. Que os espíritos dos céus e da terra desta província obedeçam à minha voz. Submetam-se à minha autoridade. É o que ele me orientou. E disse que eu tinha de ligar para ele antes de pisar no chão do âmbito. E eu liguei, mas já não atendia. Não atendia. Chamou uma atenção, mas não liguei. Primeira noite nós fomos lá, aquilo que era supostamente resolução, minha esposa estava uma bomba, meu irmão.
Não aceitou conversar comigo, não aceitou ficar presente na reunião que nós tivemos. Ela arrumou e pum, saiu. Não te recebeu, Não praticamente. recebeu, não recebeu. Fiquei assim. Mas você havia ordenado os espíritos para que eu te Eu que ele obedecesse. orientou, meu irmão. Vou fazer como? Os espíritos não obedeceram. Nenhum espírito obedeceu. Nenhum obedeceu. Na mesma noite, eu estava dormindo na casa de um amigo que havia me recebido. Isso na centralidade do Losambo. Eu fui atacado, me prenderam no cadeirão, uma força muito forte, me prendeu no cadeirão, eu tentava me mexer, nada, queria falar nada. E quando eu chamo por Cristo, abri os olhos, peguei o telefone e ligo mais para ele. Olha, ouvi uma voz que me ameaçou, disse que eu vou morrer. Ah, não se preocupa, não sei o quê. Resumindo, uma vez eu estava sentado com ele, com esse mais velho, assim está tudo acontecendo, eu não sabia. Comecei agora a ouvir vozes. Na medida que fui mantendo contato constante com o mesmo profeta Metusalém, comecei a ouvir vozes. Num dos dias estava eu sentado à mesa, ele do outro lado, na casa dele, na Corimba. Ele falou para mim assim, se os cristãos tivessem noção do Deus que servem, não teria medo. Meu irmão, foi a partir dessa fala, Cristo começou já a despertar a minha mente. Eu disse, se os cristãos tivessem noção do Deus que serve, não teriam medo. Então, se eu sou um cristão, a busca desse Deus poderoso, então eu vou buscar, vou lhe encontrar e o medo vai ficar para trás. Comecei agora, saio dali e eu vou para casa. E abro um propósito de jejum de 10 dias trancado. Fiquei que nem prisioneiro. Tinha um quarto no quintal em casa e eu me tranco nesse quarto e eu comecei a orar. Mas eu orei, orei. 10 dias. Eu começava a orar das 0 até amanhecer. Até 15 horas de jejum. Fechava o jejum, comia. Começava a orar das 16 até 3 da madrugada. No 7º dia, foi o dia em que esses espíritos que eu disse que sentia, Cristo Jesus agora traz o livramento. Enquanto eu orava no 7º dia, só sei que eu repetia o sangue do Senhor Jesus, dizia assim, o sangue do Senhor Jesus Cristo Nazareno me purifica de todo pecado. Quando eu ouvi como se fosse um tiro dentro do quarto, uma explosão, pum! Eu estremeci, o quarto, porque eu abri os olhos, o quarto estremeceu, os meus pelos levantaram e eu vi que a minha alma naquele instante havia saído um pouquinho do corpo, depois voltou a tomar o lugar. Mesmo assim não tinha percebido que aí foi o meu livramento. No 10º dia, recebo uma ligação de manhã, de quem? Do profeta Metusalém. Pega azeite, me procura. Minha casa agora é no Talatona. Quem é o profeta Metusalém? Irmão do Timba Robote. O pai do profeta Média João Rodrigo. Me localiza. Vou te localizar. Ainda não sabia quem ele era. Eu procuro esse mais velho em casa, de manhã. Ele me diz assim, depois de uns minutos, me diz, fica de joelho. Eu fico de joelho e ele começa agora a girar em torno do meu corpo, a proferir palavras estranhas. Eu, para mim, relatório, palavra estranha, para mim, eu tenho que entender. Se não entender, eu coloco um ponto de interrogação. E ele foi girando e proferindo palavras estranhas. Mas o que me chama a atenção é que quando ele abre a boca em português, ele diz assim, receba o espírito de búfalo. Misericórdia, Deus. Agora, dentro de mim, primeiro é que eu estava a repreender as falas estranhas. Mas quando diz recebe o espírito de búfalo, agora eu falei, estou lascado. Senhor Jesus, eu vim me meter aonde, Deus? Isso de procurar muito, andar muito, dá nisso. Eu comecei a clamar pelo sangue de Cristo Jesus sobre a minha vida. Me levanto, ele falou para mim assim, para que as portas financeiras se abram, tem de deixar um valor. Eu peguei no meu cartão multicaixa, saí, eu fui no multicaixa, tirei todo o dinheiro que tinha, fui para lá e coloquei nas mãos desse profeta. Eu saio desse lugar e vou para casa. Não, ao sair desse lugar, no portão, ele profere essa palavra. Fica atento,
Porque hoje você vai sentir algumas coisas entrando no teu corpo. Diz, está destruído em nome... Mas no coração, né? Está destruído, repreendido, rejeito, renego e renuncio em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. Cheguei em casa, chamei o Emanuel e comecei a lhe explicar o que aconteceu lá. Aconteceu assim, assim, assim. Meu irmão, fala ainda, será que não é feiticeiro? Quando tocou 16 horas, eu vi saindo do quintal. Nós tínhamos uma varanda grande e uma varanda pequena. E na varanda pequena tinha uma arca próxima à porta que dá para a sala. Eu vi uma ratazana grande. Aqui assim nas costas da ratazana tinha um buraco, parecia que estava a apodrecer viva. Essa ratazana vinha andando, meia mole, doente. E eu parei e pedi, a pessoa que estava comigo, para ir buscar pó de vassoura para poder matar. Entra debaixo da arca, outra pessoa fica controlando a ratazana para não sair nem de um lado nem do outro. E quando a vassoura vem, o pó de vassoura, levantamos a arca, não tinha nada. Aí eu disse, esse negócio aí no mínimo é o tais espírito que ele quis mandar. Relatório, a partir daquele dia, as vozes que eu já ouvia se intensificaram, mas já estava liberto. Pela graça e para a honra do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno, eu já estava liberto. Aí o meu medo já estava a ficar para trás. Já estava a entender, alguma coisa aqui nessa guerra espiritual, Deus queira usar desta para fazer alguma coisa na minha vida. É quando, numa tarde de oração, meu irmão, eu falei para o meu irmão assim, mano, enquanto estava orando hoje, eu ouvi Cristo Jesus dizendo que eu precisaria sair para viajar às 18 províncias. Mas quero aqui reiterar que essa palavra de Cristo eu ouço para viajar às 18 províncias por conta de um pedido que eu fiz a Cristo. Qual foi o pedido? Eu falei para Cristo assim, Senhor Jesus, durante essa luta espiritual, como eu estou vendo, enxergando tudo que não presta das trevas, porque eu estava entendendo que Cristo era comigo, mas que ainda estava distante. Eu falei para Cristo assim, eu vou te procurar em toda a nação angolana e eu vou te encontrar. Eu disse, nem que eu tenha que andar a pé, dormir nas matas, dormir sobre os montes, eu vou te procurar e eu vou te encontrar. E se eu não te encontrar depois de ter caminhado 18 províncias, tenha plena certeza, eu vou andar de Angola a pé até Namíbia. E eu falei para Cristo, o Senhor sabe que quando eu falo, eu faço. Então, se eu não te encontrar nessa nação, eu vou andar a pé até Namíbia. Vou deixar tudo para trás, mas vou te encontrar. Rela, minha conta estava zerada porque eu não tinha dinheiro nenhum, o emprego deixei para trás. Eu saio dia 13, no dia 13 de julho de 2019, com a minha mochila preparada nas costas. Eu saio e te liguei nesse dia. Eu saio de Luanda, né? A Veridiana, que é a pessoa que estava comigo me ajudando, que me havia me oferecido a pasta. Eu saio com a Veridiana, no carro dela, ela me deixa no Triângulo do Benfica, Luanda. Eu saio aí, pego um táxi até o mercado... Aquela área como é que se chama? Para quem está depois do Benfica? Ramiro. Até o Ramiro. Lembrei que a tua casa anteriormente era ali. Então eu te liguei. Marrela, estou a viajar a Angola. Assim mesmo estou a partir. Estás aonde? Estou aqui no sítio X. E nós falamos e desligamos. Peguei uma moto que me levou um pouquinho mais adiante, aí desci. Comecei agora a caminhar. Quanto é que eu tinha em mão? Havia colocado nas minhas mãos um valor de 25 mil kwanzas. Nesse 25 mil kwanzas, terei 3 mil, ficaram 22 mil. Eu estava saindo de Luanda para viajar a Angola com apenas um valor de 22 mil kwanzas. Eu comecei a caminhar a pé. Quando eram 22 horas, já próximo do rio Kwanza, do controle do rio Kwanza, e quando chega um autocarro, aqui já não vou entrar em detalhes porque agora vou resumir aqui porque o que aconteceu. Eu percorri a nação angolana e 18 províncias num período de 4 meses e 1 semana. Pé? Eu saí a pé. Para quem está saindo... Tem pontos que pegavas carro, mas tem pontos que ias a pé. A pé. E os pontos que eu peguei a pé foi Porto Ombuim, Sumbe. Eu saio de Porto Ombuim às 5 e chego no Sumbe quando eram 12, 13 horas, no Sumbe. Saio da divisão, suponhamos que aqui onde nós estamos, aqui termina Benguela, aqui começa, aqui termina o Kwanza Sul e aqui começa Benguela.
Eu quando chegasse assim, naquilo que é a ponte de transação de uma província para outra, eu dizia ao motorista, vou descer. E pegava nas minhas coisas, punha nas costas, pagava, e eu começava a andar a pé até chegar na cidade daquela província. Cheguei de dormir em montes, cheguei de dormir à beira da estrada, cheguei de dormir nas matas, tempo de frio assim. E muitas vezes durante as madrugadas eu me vestia de mendigo. Me vestia de mendigo porque era a orientação de Cristo na minha vida. Vestir de mendigo porque para confundir os bandidos. Hoje ninguém me mente que toda pessoa que está pelas ruas mal vestido ou como se fosse uma pessoa louca, ninguém me mente que tudo é maluco, porque eu já vivi essa experiência. Então, eu dormia nas calçadas e dizer que durante esse período, todo lugar que eu punha os meus pés e abria a boca para orar, todo tipo de milagre acontecia. No Kwanzaa Sul, eu lembro que a primeira vez que eu orei para uma criança, quem me chamou foi o pastor Johnny, porque foi hospedado na igreja do pastor Johnny, não vou fazer menção da igreja para ele não ter problema. Eu fui hospedado na igreja do pastor Johnny e esse pastor, uma criança não de 3 anos, falei 3 anos, faço aqui um reparo, com 5 anos de idade, madrugada, no colo das mães em lágrima com uma vizinha ao lado, chama o pastor Johnny, porque era o pastor da igreja, para poder acompanhar a senhora e a criança que estava ali morta nos braços dela. Ele falou para a senhora o seguinte, a única pessoa que pode orar para a tua filha nesse momento não sou eu. Tem alguém que vem de visita. Está aí no quarto, vou chamar. Ele foi ter comigo e disse, missionário, há uma criança aí morta. Esse trabalho não é meu, esse trabalho é seu. Eu falei, ora para ela, disse, estou cansado, cara. Ele disse, não, vou ser muito sincero, a minha fé não chega até aí, mas a tua chega. Eu não sabia que naquele dia, aquela oração poderia ressuscitar aquela criança. Eu cheguei diante da senhora, saudei, pus a mão na criança e eu falei assim, aonde está a tua alma, o Deus que fez os céus e a terra, o Todo-Poderoso, o Deus dos verdadeiros profetas, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno, te traga de volta. Eu falei para a senhora, pode levar a criança e amanhã vem para o culto. A senhora foi. Dia seguinte, a senhora veio andando com aquela criança. Então, Cristo Jesus já estava fazendo coisas que eu nunca vi. Cheguei de orar em lugar onde eu vi anjos se materializando em forma humana, me acompanhando em oração. Manrela fez uma pergunta a respeito dos feiticeiros. Dizer que hoje eu já enfrentei e tenho enfrentado, né? 2019 é onde eu descobri que, afinal de contas, nenhum tipo de bruxaria dos 4 cantos dessa nação e do mundo me toca. Não existe bruxaria que me toca. E se tiver um bruxo a nos acompanhar agora, bruxo mundial, meu nome, Álvaro Emanuel Coelho Dalvan, nascido em 1983, dia 8 de abril, pode fazer o que quiser. Se tiver coragem, ele vai chegar nesse vídeo e vai dizer assim, olha, eu preciso ter uma entrevista também com o Tavares Armando. Se quiser ter uma peça de roupa do apóstolo Dalvan, pode pedir, vamos levar. Para fazer bem o trabalho, não é isso? Pode! Qualquer coisa que desejar. Fio de cabelo, peça de roupa, tudo. Tudo pode levar. Pode levar. Só vou fazer um pedido. Não se levanta contra os meus filhos na fé. Porque quem vai fazer o desafio não são os filhos na fé. Tocar em alguém que está ligado a mim é covardia. Então, se for para tocar, toca em mim. Pastor Elemento Surpresa, inimigo declarado de Satanás, dos demônios da feitiçaria. Por conta dessa inimizade é que muitos pastores nem me suportam. Há um monte aqui no Ambo. Apóstolo Dalvan. Família. É claro que já tivemos aqui, né, muitas declarações fortes, impactantes, do apóstolo Dalvan, e penso que o vídeo está longo, mas está doce, também está cuiá, está doce. Vocês vão deixar aí nos comentários, vocês querem que eu traga a parte 2 desta entrevista com o apóstolo Dalvan? Depende de vocês. Então partilhem o máximo, deixem muitos likes, para que mais pessoas possam assistir a este depoimento muito forte, impactante e transformador, e assim então possamos então fazer a segunda parte, se vocês quiserem. Deixa aí nos comentários se vocês querem a segunda parte. Escreva aí, comenta aí, segunda parte. Se vocês comentarem a segunda parte
e este vídeo atingir pelo menos 2.000 likes, vamos trazer aqui o apóstolo Dalvan, porque das perguntas que eu quero fazer, nem fiz 1%. Nem fiz 1%. Está 0,30 ou 0,50. Nem fiz 1% das perguntas que eu quero fazer. Porque tem muitas perguntas que eu quero fazer ao apóstolo Dalvan. Eu te disse. Te disse que faríamos uma entrevista longa. E já temos aí aproximadamente 1 ou 2 horas de entrevista. Exatamente. Então penso que é um tempo considerável e vamos aí esperar os nossos subscritores, aqueles que nos acompanham, se de fato vamos trazer aqui a parte 2, porque eu também tenho muitas perguntas por fazer. Mas, no entanto, apóstolo Dalvan, eu quero que você deixe aqui as tuas redes sociais. Muito obrigado por isso. No YouTube nós temos o canal Verdade TV, Pastor Elemento Surpresa. Verdade TV, Pastor Elemento Surpresa. Temos o TikTok. No TikTok também é só escrever Elemento Surpresa. Temos alguns vídeos. Foi aberto faz um mês esse canal. Temos poucos subscritores ou seguidores. Mas acreditamos que Deus ainda fará proeza. E no Facebook, tem alguém que abriu. No Facebook tem alguém que abriu, porque eu não tenho Facebook, mas tem alguém que abriu uma página, Elemento Surpresa, e essa pessoa tem encarregado lá coisas voltado ao Elemento Surpresa. Então, tenho a agradecer por essa oportunidade e acreditemos que Deus assim vai permitir sim a segunda parte. Muito obrigado. Eu estou ansioso pela segunda parte, família. Nós é que agradecemos pela disponibilidade do apóstolo. És um homem com uma agenda preenchida e uma dinâmica enorme a nível da Angola. Estás sempre a viajar. Sempre. Estás sempre a viajar, não estás parado num lugar. Estás daqui, da acolá. E tudo a trabalho do Evangelho. Sim. E do Evangelho puro. Amém. Da mensagem genuína. Sim, é a promessa que eu fiz a Cristo. É a aliança que eu fiz a Cristo. Só para ter ideia, se tu leres o que está por trás dessa aliança aqui, acho que vai ficar arrepiado. A cara que vai falar, esse cara é louco. Posso mostrar? Está escrito o quê? Segura só por gentileza. Eu sei que para muitos não tem significado. Não tem impacto nenhum. Não tem impacto nenhum. No passado, muitos homens faziam aliança com Deus. E eu, enquanto viajava na Angola, em 2019, eu falei para Cristo, Senhor, quando retornar a casa, eu vou criar uma aliança física que estará simbolizando as alianças espirituais que com o Senhor eu firmei. Então, tem 2 barras de ouro. Cada barra de ouro tem um significado. E tem a prata, também um significado. Essa prata significa obediência total à verdade de Cristo Jesus, o Nazareno, enquanto eu viver. Minha submissão à voz de Cristo Jesus, enquanto viver. Muitas vezes, quando alguém do meu seu familiar se levanta para rebater as verdades que eu trago, dizendo, não tem de ser assim, olha os pastores, como é que eles pregam, eles não entendem as alianças que eu fiz com Cristo, as aflições, as angústias, o deserto que eu vivi, só eu é que vivi. O que eu senti na pele, ninguém mais sentiu. Como dizem, né? O jindungo arde no olho de outro. Então, aquele jindungo lá das minhas lutas espirituais, eu é que senti como me ardeu. As lágrimas que foram deitadas, eu é que sei o que eu estava enfrentando naquela altura. Por isso é que eu sou firme no que eu falo, não aceito quando alguém se levanta para dizer, apaga esse vídeo, remova esse vídeo. Não, eu não vou remover vídeo algum. Se Cristo me der essa mensagem, eu vou trazer porque eu tenho uma aliança com Ele, que é obediência total à voz dEle. Então, é essa prata. A primeira barra de ouro significa ou representa as alianças que eu firmei com Cristo para morrer por Ele, por amor às ovelhas, por amor à sã doutrina, por amor às ovelhas. Essa é a primeira barra. A segunda barra representa a aliança que eu fiz com Cristo Jesus para morrer por Ele queimado, queimado mesmo a fogo vivo. E é o que está escrito aqui, bem dentro da minha aliança, tem uma escrita. Está escrito, deixa eu ver... Está escrito assim, temos aqui a letra P, ponto, se puder até, temos aqui a letra, mas ela pode mostrar ali. Sim. Né? Tem a letra P, que significa por, tem um ponto,
tem um ponto, está escrito: Amor, por amor a Cristo, Cristo, morrerei queimado. queimado. Sim. Então, por que apresentei? A sua morte será, tu vai morrer queimado. Se Cristo permitir, amém. Mas será uma honra que a minha morte por Cristo seja por martírio. Sim, mas vamos finalizar por aqui para que as pessoas possam pedir a parte 2. Porque na parte 2 também tem questões que eu quero fazer. Uma delas, ou duas questões que eu quero fazer na parte 2, que não são principais, porque tem muitas outras. Sim. Essas são de leve. As duas primeiras de leves que eu quero fazer na parte 2 é: quais são os profetas, os pastores angolanos que você admira na nação angolana e no mundo também? E quais são os pregadores ou profetas angolanos que você vos identificou espiritualmente e sabe que são feiticeiros? Essa aqui é para a parte 2. É para a parte 2. Então vamos aguardar o pessoal. Já estava para dizer isso. Estava para dizer com todo o respeito, deixemos para a segunda parte, porque eu preciso sentar, me concentrar e buscar quem realmente, para não falar aqui à toa. Aí depois, aquele nome falei porque e não consta na lista. Então na parte 2. Na parte 2. Na parte 2. Família, estamos juntos. Deixem bastante likes. Partilhem o máximo este vídeo. Comentem o máximo. Muito obrigado. Dizer que eu, Tavares Armando Cassinda, aqui do canal Radical TV, não sou membro da Igreja do Apóstolo da UVAN. Eu não sou membro da igreja das pessoas que eu entrevisto.